Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen fez uma partida espetacular contra o alemão Rasmus Zwane, que tem quase 3.100 de rating na plataforma. E o Magnus Carlsen jogou nessa partida como o Mikhail Tal, saiu sacrificando peça, um estilo tático muito bonito de ver. Ele mistura tática com posicional, né? O cara, ele tem todos os estilos em um só, o Magnus Carlsen. Bora dar uma olhada nessa partida que é espetacular e começa com o lance D4. Abre com o peão dama aqui o Magnus Carlsen. Cavalo em F6 foi jogado C4, E6 e aqui cavalo em C3, bispo B4, a chamada defesa Ninzo Índia. Magnus Carlsen decide de jogar a variante Kimoshi com o lance F3 aqui, já dando suporte no centro. Porque uma das ideias do bispo aqui em B4 é enfraquecer o controle da casa de E4, né? Então F3 tenta compensar isso de uma maneira bem agressiva. A partida segue com D5 e aqui temos A3 questionando o bispo. Bispo volta lá para a casa de E7 e o Magnus Carlsen já agarra o centro aqui com E4. Essa variante parece boa demais para ser verdade e talvez seja porque o computador diz aqui que está equilibrado, não é que as brancas estão detonando, não, né? Aqui temos peão toma, peão retoma e aqui C5, ou seja, as pretas permitiram as brancas construírem um forte centro, mas por outro lado o rei não é o rei mais seguro do mundo e as pretas vão atacar esse forte centro. Magnus Carlsen segue com D5, avança o peão e temos trocas. E as brancas já têm um peão passado, é verdade. No entanto, o rei aqui, as peças não estão bem desenvolvidas, o rei está exposto e as pretas têm uma maioria de 3 contra 2 na ala do rei. Muito interessante essa abertura, bem agressiva. Rock coloca o rei em segurança e o Carlsen já imediatamente coloca um guarda-chuva aqui. Ele pega e fala, qual de vocês? Vem você pra cá. Tem que vir o bispo, né? Porque a dama aqui ficaria tapando o próprio bispo. Alguém tem que ficar de guarda-chuva. E a única peça aqui, usando até lógica, né? A única peça que pode ficar de guarda-chuva aqui, dessas 3 que não vai atrapalhar as outras, é o próprio bispo, né? Agora, daria também para jogar por outra ordem, não teria problema nenhum. Ou então passar aqui primeiro e depois jogar por aqui também seria uma possibilidade. Mas alguém tem que ficar de guarda-chuva. Bispo E2 foi jogado. Magnus Carlsen escolhe a opção mais sólida, né? Diretamente o guarda-chuva. A6 foi jogado, o cavalo vem para F3. H6. Cara, A6 e H6. Sei, né? Não sei, mas tudo bem. Vambora, a partida segue com o lance rock e aqui bispo em D6. O lance que paralisa o peão passado, já traz as peças para lá do rei. Magnus Carlsen segue com o lance rei H1. Opa! E aqui bispo em F5. Notem como é difícil aqui. Agora, bispo F5 acaba sendo uma imprecisão na posição. Notem como o desenvolvimento aqui das pretas é bom, né? Aqui, cavalo BD7. É difícil o jogo de xadrez. Você fala, poxa, bispo F5 parece bem mais ativo do que um lance que o cavalo cobre o próprio bispo. Ou torre E8 aqui seria o melhor lance da posição. Agora vamos ver por que esse lance é uma imprecisão. Será que o Carlsen sabe castigar esse lance? Imediatamente. Cavalo H4, o melhor lance da posição. O Carlsen sabe os lances. Porque não é cálculo aqui. Porque você fala assim, o que esse lance está fazendo? Mas o Carlsen sabe, padrão, abre atividade daqui, da torre, já leva o cavalo. A casa de F5 pode ser uma possibilidade de colocar o cavalo em F5. O Carlsen já pensa em milhares de coisas. Bispo H7 foi jogado. E bispo D3, claro, é o bispo mau das brancas. Tecnicamente, esse bispo aqui é considerado o bispo mau, porque os peões que estão fixos estão nas casas claras. Então, esse é o bispo mau das brancas, esse é o bispo bom das pretas. E o Carlsen, então, vai trocar e mais. Tá dando suporte para a casa de F5 aqui, o suporte está garantido. Bispo toma, foi jogado, dama toma, cavalo de bem D7, tarde demais. O Magnus Carlsen já tá ganho no lance 16, galera. A gente não acha que tá ganho, mas tá. E esse lance foi realmente um erro, porque corta aqui a defesa da dama com o bispo, né? Então vamos ver como segue aqui o jogo. Cavalo em F5, esse cavalo ataca o bispo. Bispo E5 foi jogado, trazendo uma possibilidade aqui de trocar peça, defendendo aqui também o cavalo. E o Magnus Carlsen poderia jogar um lance do tipo dama H3 para pilhar na ala do rei. Poderia jogar um D6 para dar suporte aqui em E7. Um bispo D2 para conectar as torres. Mas o Magnus Carlsen ouve o choro do neném.
Ele percebe que daqui a pouco ele vai ter que trocar a fralda, fazer a mamadeira, e ele fala, é agora, eu não posso perder tempo. Bispo por H6, meus amigos, jogado diretamente aqui pelo Carlsen, ele quer dar mate o mais rápido possível. E agora, G6 foi jogado. Rafa, daria para tomar o bispo? Seria o melhor lance, mas é difícil a máquina jogaria isso, mas é difícil você querer jogar dessa maneira, né? O rei fica muito exposto e tem muita peça chegando pro ataque, né? Você pode até trazer mais uma, de repente, torre de A em 1 e tal. Ou se quiser realmente já ganhar algum material, 2 peões pela peça, por que não, né? 2 peões pela peça mais um forte ataque, é difícil de sobreviver a essa posição. As brancas têm um ataque muito forte, subida de torre, só o computador mesmo conseguiria talvez se defender aqui, mas ainda assim, entre máquinas, as brancas ganhariam aqui. No entanto, G6 foi jogado do ponto de vista humano, é um lance que parece mais seguro, do ponto de vista da máquina é um erro. A partida segue com bispo toma. Notem que o melhor lance é D6, mas o Magnus aqui ele já aproveita e realiza aqui o lucro. Dama toma e o cavalo que está atacado volta em segurança para a casa de H4. Dama H6, aqui sim o Magnus Carlsen traz a dama para proteger. Rei G7 prepara para colocar peso total na coluna H. O Magnus Carlsen não espera. Cavalo em F3, o bispo está atacado, a dama está atacada. O Carlsen tem material a mais. Quem tem material a mais quer trocar peça, quer ir para um final vencedor. Claro, nem sempre. Se você está dando mate, né? Você fala assim, eu tenho material a mais e estou dando mate no adversário. Será que é melhor eu trocar as damas? E não, aí não. O objetivo do xadrez é o mate. Mas na maioria das posições, não está existindo se não tiver existindo um checkmate ali, tá num meio jogo, assim, você tem material a mais, troca, simplifica e vai para um final vencedor. Nem sempre, né? Tenha certeza de que você tem uma quantidade de material suficiente, uma atividade suficiente para ter certeza que aquele final é vencedor. Porque às vezes você simplifica e cai no final que, mesmo com 2 peões a mais, é empatado, bispo de cores opostas, ou um final, mesmo de torre e peões, com 2 peões a mais, se forem peões separados por uma coluna, por exemplo, na coluna da torre e a outra, você não ganha esse final. Então, nem sempre, né? Mas vambora, segue o baile. Dama por H3 foi jogado, G por H3, torre H8. O Rasmus quer alguma compensação aqui pelo material a menos. Carlsen joga com torre de A em 1. O Rasmus fala, quer saber, eu vou dobrar esse peão, vou levar um peão e aqui eu vou igualar. Nada disso, olha a vantagem aqui do Carlsen. Magnus segue tranquilamente com torre na 7ª. O que o Carlsen tá ameaçando aqui? Rei F8 foi jogado, tira essa torre daí. E o Carlsen fala, é pra já, meus amigos. Torre por F7 foi jogado, os cavalos são perigosos, os cavalos dão duplo. Rei por F7 e agora cavalo aqui em G5, duplo de cavalo vai recuperar material. Rei E7, cavalo por H3, simplificando, trocando ainda mais peça. Cavalo E5 vai para cima do peão, D6 com cheque, o rei não pode capturar, ele tem que continuar defendendo o cavalo. O Rasmus joga o lance Rei E6, mas percebendo o que está por vir, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. Cavalo G5 será jogado pelo Magnânimo. E aqui você não consegue mais defender o Pocotó. O rei tem que se distanciar, tem que levar pelo menos um peão. Mas aí uma torre a mais já é demais, né? Já é de muito otimismo querer jogar contra o Carlsen quando ele tem uma torre a mais e 3 minutos no relógio, independentes do seu tempo. Ah, Rafa, mas eu tenho nessa posição, eu tenho 1h30 contra o Carlsen, ele tem 1 minuto. Não jogue, abandone. Eu tenho 3 horas, o Carlsen tem 20 segundos. Abandone, não jogue, não vai dar. Rafa, eu tenho 5 horas e o Carlsen tem 3 segundos. Joga, você vai dar seta nele. Agora aqui, meus amigos, bela partida. Vamos dar uma olhada tudo tem um limite. No relatório do chess.com, 94,4% de precisão para Magnus Carlsen, 86,6% para o Rasmus. O Rasmus jogou bem, mas o Carlsen jogou como uma máquina. 3.500 de pura magnanimidade aqui nessa partida. Meus amigos, é sempre bom trazer um pouquinho do Magnus Carlsen. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!